Que legal, Lu. A irmã Lloyd também está dizendo que o áudio está ótimo. Glória a Deus. Queridos, eu tenho meditado sobre algumas situações, algumas coisas e resolvi compartilhar um pouquinho aqui nessa breve live. Eu lembro quando eu estava em casa, na casa dos meus pais, e nós somos de uma família de 7 irmãos. E quando a gente fazia alguma coisa que não estava de acordo, né, que não estava correto, e os nossos pais começavam a investigar e procurar saber quem tinha sido o responsável e tal. E às vezes alguns de nós fazia aquela cara de que não sabia de nada, que não era com ele, mas sabendo o que realmente havia acontecido e quem era o responsável. E a moral nisso é que você fingir que não sabe não é o mesmo, não é o mesmo que não saber, sabe? Você no fundo sabe. E nós vivemos tempos em que o evangelho tem sido pregado só uma parte, né? Mas a pessoa fazer-se de desentendido, achar que não sabe, que não entende o que realmente está acontecendo, não vai ajudar em nada. A palavra de Deus diz no livro de Apocalipse, capítulo 22, e no versículo 15 o seguinte: Fora ficarão os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Nós sabemos que o Evangelho de Jesus é algo maravilhoso, porque é a prova do amor de Deus para com a humanidade, e Ele entregou aquilo que Ele tinha de mais precioso para resgatar a humanidade. Mas as pessoas tendem a se esquecer que Jesus não vai resgatar uma humanidade pecadora. Dentro do processo de salvação existe a santificação. E tudo bem que a gente pregue o amor, que a gente pregue um Deus amoroso, bondoso, misericordioso, e tudo isso são verdades a respeito do nosso Deus, mas nós não podemos esquecer que Ele é o Deus da justiça e que Ele enviou o Filho dele, que Ele enviou Jesus para santificar um povo para si. Jesus não é conivente com o pecado. E há de chegar o momento da santificação de cada um, e nós vamos ver isso de uma forma bem clara quando nós abrimos a Bíblia no livro de João, ou o Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, aqui no capítulo 6, quando Jesus começa, a gente vê que o capítulo 6 do livro de João começa com a multiplicação dos pães e peixes, e que legal, né? Jesus ele está fazendo algo ali em benefício das pessoas, mas aí ele começa a aprofundar-se aqui no capítulo 6, e ele começa a falar de um pão que não podia ser palpável à mão das pessoas, mas que era um pão necessário que as pessoas comessem dele. E aí no capítulo 6, o versículo 27, ele começa a falar, a aprofundar o que é o reino de Deus, o que é o Evangelho de Jesus. E assim, trabalhai não pela comida que perece. Olha, a gente vê uma igreja hoje completamente voltada para as coisas que são temporais, para as coisas que vão acabar, querido. Mas aqui Jesus começa já a mostrar para eles qual era o propósito da vinda dele à terra. Ele não veio resgatar um povo para ficar preso a coisas materiais que vão se acabar. Então as pessoas estavam muito satisfeitas com a comida, o pão e o peixe, mas aquilo logo ia perder o valor para eles. E Jesus começa a puxar aqui. Então trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. Como isso está perdido hoje da igreja que nós
temos vivido, que nós fazemos parte dela. Eu me incluo, queridos, porque nós estamos aqui nesse mundo juntos. Mas a gente precisava abrir a nossa mente, abrir os nossos olhos para essa verdade da eternidade. Nós não podemos aqui ficar pensando em ter coisas aqui, sendo que isso que nós estamos vivendo é uma insignificância mediante tudo que Jesus tem para nós. Buscar então aquele pão, aquele peixe que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com seu selo. Então Jesus tem um selo, o selo da eternidade, ele tem um selo do homem perfeito, daquele homem que agrada a Deus, e porque nós não alcançamos esse status antes de Jesus, não significa que agora em Cristo nós não o possamos fazer. Nós podemos em Jesus alcançar um status de um homem confirmado pelo selo de Deus. O selo de Deus para os seus filhos, querido, ele é através do Espírito Santo. O Espírito Santo, segundo o próprio livro de João, no capítulo 14 e também o 16, é o Consolador, é aquele que estaria conosco todos os dias para nos conduzir em toda a verdade. Não em uma parte, não em mais ou menos, mas em toda a verdade. Infelizmente, nós temos sido levados a olhar só para uma parte da verdade. E qual a verdade? A verdade de cada um de nós, a verdade do nosso eu. Então Jesus está começando aqui a puxar os que lhe seguiam, os seus discípulos, as multidões que estavam em volta dele, para uma nova realidade, para uma nova perspectiva do reino, que não era apenas estar aqui comendo pão e peixe e aproveitando dos milagres daquilo que ele fazia, mas uma perspectiva da vida eterna. E aí eu entendo que ele começa um processo o qual nós, como igreja, não temos buscado viver. Nós precisamos dar um passo a mais como igreja. Nós estamos ok no ponto de fazer os eventos e congregar multidões, beleza. Mas quando chega na parte de santificar um povo, parece que nós travamos, porque essa parte da santificação, ela não dá ibope, ela não leva pessoas a culto, ela normalmente afasta, porque o próprio Jesus viveu isso. Olha o que ele diz aí ainda no livro de João, no capítulo 6, o versículo 60. Quando os discípulos estão ouvindo esse evangelho um pouco mais maduro, um pouco mais forte, diz aí no 60, muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os, isto vos escandaliza? Queridos, é óbvio que o evangelho da santificação escandaliza, porque Jesus começa a mostrar para o novo crente, para o nascido de novo, que ele precisa dar passos em relação ao perdão, ele precisa dar passos em relação a abandonar o pecado, a quebrar as pontes com o seu passado, a destruir as fontes de pecado em sua vida, porque ele precisa, agora que está salvo em Cristo, andar segundo a sua pátria, a sua nova pátria. Ele precisa agora andar segundo a sua nova vida. Ele não pode mais continuar. A Bíblia diz que se você mentia, você não pode mentir mais. E infelizmente, queridos, nós temos uma igreja hoje que ela está feliz ali no culto de adoração, louvando a Deus e tudo, mas ela sai dali, ela volta para as mesmas práticas, porque as nossas ministrações de culto,
não levam as pessoas a refletir sobre como anda a santidade dela, o relacionamento dela com Deus, como é que ela está vivendo essa nova vida. Será que o velho homem verdadeiramente já está morto? Ou ele ainda está aí, sabe, tentando tomar posição e voltar ao governo dessa nova casa? Queridos, é importantíssimo que o Evangelho seja levado de uma forma completa. Nós não podemos levar apenas um lado, porque hoje nós vemos aí como está a loucura das pessoas preocupadas com uma doença que pode tirar a vida. Legal, tá certo, nós temos que nos preocupar com isso, sim, mas eu vejo que não tem ninguém preocupado com pessoas que morrem todos os dias. E elas, por causa que não encontraram o evangelho total, o evangelho que leva a uma vida de purificação, de santidade, elas estão indo para o inferno por toda a eternidade, queridos. Que coisa terrível é isso. E nós, como igreja, estamos aí meio que não, tudo bem, não tem problema, eu posso ser um cristão mais ou menos, eu posso ser passivo a uma série de situações que estão acontecendo e não tem nada não, queridos. Nós precisamos desesperadamente acordar, porque o reino de Deus, o céu, a vida com Jesus não é para qualquer um. No livro de Mateus, no capítulo 22, ele diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Por que será, queridos? Porque a palavra de Deus diz que a vontade de Deus é que todo homem chegue ao pleno conhecimento da verdade para a salvação e para a vida eterna. Só que muitos não estão chegando ao conhecimento da verdade. Eles só estão indo a uma parte. Por isso, todos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Eu lembro dessa parte quando a gente era criança, ia jogar futebol, estava ali toda a turma reunida para jogar futebol e começava a escolher as pessoas. Tinham muitos jogadores ali, mas sabe quem eram os escolhidos, queridos? Eram os que estavam mais aptos para jogar. Normalmente os que não jogavam bola, que era ruim, eram deixados de lado. Quando ele diz aqui que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos, é porque ele está buscando um povo santo, um povo de propriedade exclusiva dele. Ele não vai levar todo mundo, não, ele não vai levar todos, porque a palavra já nos afirma isso. Quando diz que haviam 10 virgens e 5 eram prudentes e outras 5 eram imprudentes, ele já nos diz isso quando diz que estavam 2 no campo, um foi e o outro ficou. Ele não está falando de mundo, ele está falando da igreja de Jesus. Aí nós vamos aqui para o livro de Hebreus, no capítulo 12, se eu não me engano. No livro de Hebreus, capítulo 12, o versículo 10, olha aqui o que diz o versículo 10. Pois eles nos corrigiam por pouco tempo. Aqui ele está falando dos pais terrenos e o Pai Celeste. Os pais terrenos aqui nos corrigiam por um pouco de tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Queridos, Deus é santo. E a palavra diz que nós devemos ser santos como Ele é. Então, não te engana, sabe, essa coisa do oba-oba, das multidões que são reunidas em um lugar. Glória a Deus, amém, sim, mas se elas não ouvirem o Evangelho por completo, se elas não se converterem para o Evangelho da verdade e tiverem transformação de vida e buscarem a santificação, queridos, é inútil os louvores, é inútil prostrar, é inútil chorar, é inútil se jogar no chão, porque se você não tiver apto para o grande dia do Senhor, se eu e você não estivermos prontos para esse dia, ficaremos, queridos,
E nós estamos sendo provados. Não pensa você que as coisas são simplesmente por negócios, comércios, estratégias de guerra dos países. O que nós estamos vivendo aqui são os sinais dos últimos dias. E a igreja precisa buscar a santificação no Senhor. Ela precisa disso. Olha o que ele diz aqui ainda no próprio capítulo 12 de Hebreus, no versículo 14. Ele diz: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Queridos, santificação é o processo em que nós abandonamos o pecado. É o processo em que nós vivemos o poder de Deus na nossa vida pelo Espírito Santo, para abandonarmos uma vida de pecado, uma vida de mentira, uma vida de prostituição, uma vida de adultérios, de pensamentos maliciosos, de linguagem maliciosa, de ouvidos que não estão santificados ao Senhor, que se deixam ser usado por todo tipo de conversa, todo tipo de coisa que não tem proveito nenhum. A santificação é o processo que leva a igreja a espelhar Deus na terra, porque a Bíblia está dizendo aqui que Deus é santo. Como que eu posso bater no peito e dizer que sou um representante do Deus que é santo, quando eu não vivo uma vida de santidade? Nós precisamos agora pensar, quando nós somos confrontados, quando Jesus começa a trabalhar a santidade em nossas vidas, o que nós fazemos? Agimos como os seus discípulos aqui do João capítulo 6, versículo 60, que ouvindo o evangelho e vendo que era um evangelho duro, eles começaram a deixar, a abandonar. Jesus diz no 62, que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós. Infelizmente, a igreja hoje, ela não está apta para discernir quem é verdadeiramente cristão, seguidor de Jesus, e quem não é. Qualquer pessoa no meio de uma multidão de crentes hoje passa por crente. Os nossos intercessores não estão mais intercedendo para nos dar discernimento. Os pastores já estão tomados pela vaidade das multidões e não quer saber se as pessoas estão indo para o céu ou para o inferno na sua eternidade, mas estão satisfeitos com as multidões em suas reuniões. Precisamos, mais uma vez, queridos, voltar ao Evangelho como um todo. O Evangelho que prega o amor de Deus, que foi tão grande, que enviou o seu Filho para resgatar todo aquele que nele crê. Mas também o Evangelho de Jesus para purificar, para santificar um povo para si. Ele não vai levar pessoas que vivem uma vida de pecado, queridos. Olha o que ele diz aqui, João na carta, na sua epístola, se não me engano aqui na primeira epístola de João, no capítulo 2, versículo 6, aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Ou seja, aquele que está em Deus, aquele que está em Jesus, precisa andar assim como Jesus andou. Nós precisamos buscar, queridos, a santificação de nossa mente, de nosso coração, de nossos atos mediante a sociedade, porque, mais uma vez, eu repito, muitos serão chamados, mas poucos, aliás, muitos são chamados. O chamado é para muitos, por quê? Porque a vontade de Deus é que todos venham, todos cheguem ao pleno
conhecimento da verdade, não uma parte da verdade, não apenas um pedacinho da verdade, mas de toda a verdade. Aqui eu quero ver um texto para te mostrar. Eu falei há pouco sobre Mateus, mas eu acho que não é Lucas. Um minuto. O Evangelho de Jesus. Evangelho de Jesus. Não vamos, queridos, nos deixar enganar. O Evangelho de Jesus é simples, é o mesmo, é o Evangelho poderoso para a transformação de todo aquele que nele crer. É um Evangelho, como disse, a vontade de Deus é que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, não apenas a uma parte. E o Evangelho é o Evangelho da santificação. Eu estou procurando aqui na minha Bíblia o texto quando ele diz: muitos são chamados, porém poucos são os escolhidos. Eu vou te dizer para você ter por que muitos são chamados e poucos são escolhidos. As pessoas estão brincando com o Evangelho. Eu ouvi esses dias que não, Deus é um Deus tão amoroso que lá naquela hora, na última hora, é Mateus mesmo, Mateus capítulo 22, o versículo 14. Alguns dizem que naquela última hora, porque Deus é amoroso, Ele vai perdoar, Ele vai aceitar. Queridos, não se engane, isso é loucura, isso é mentira, é engano de Satanás. A palavra diz: ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte. Ele não está dizendo a você para você experimentar de tudo da vida e ir lá depois da morte e argumentar que você não sabia isso, não sabia aquilo. Não, ele está nos alertando hoje. Amém, queridos? A palavra diz aqui no livro de Mateus, capítulo 22, o versículo 14. Porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Veja que o Mateus 14, ele está falando das bodas do Cordeiro. Era uma festa, e essa festa aqui representa o dia do Senhor. E convidou-se todos, mas muitos davam as suas desculpas, os seus argumentos para não responder ao convite daquele Senhor. Mas então ele manda que se espalhe, que se amplie aqueles que deveriam ser convidados. Mas lá no dia da festa, olha que coisa incrível aqui. No dia da festa, havia um entre eles aqui, o versículo 11 de Mateus 22 diz: entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia vestes nupciais. O que você acha que são as vestes nupciais aqui? As vestes nupciais aqui para a boda do Cordeiro, para a festa do grande dia do Senhor, querido, chama-se santidade. No meio da santidade que haverá naquele grande dia, não haverá espaço para aqueles que quiserem se infiltrar, não haverá essa chance, não haverá essa possibilidade. Eu não quero alongar, querido, essa live, porque a chamada é: quando Jesus começa a fazer o processo de santificação, qual é a nossa reação? Nós permanecemos do lado dele ou nós o abandonamos e vamos viver a nossa vida segundo o que nós achamos que deve ser? Nos sujeitamos aos seus princípios, aos seus valores, aprendemos a amar ao próximo, perdoamos, paramos com aquilo que aborrece a ele, que entristece a ele, ou nós damos
um chega para lá nele e dizemos: deixa-nos viver a nossa vida, como fizeram os seus discípulos, ali no capítulo 6 de João e o versículo 60 em diante. Quando ele fala, para finalizar aqui depois desse processo de abandono, dessa rumaria que agora estava desconfiando que não teriam mais pães e peixes para comer, mas teriam que doar-se. Então os discípulos de Jesus, os que ficaram, versículo 66 diz: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele, porque começaram a ouvir a verdade e não aceitaram o processo de santificação. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Veja bem, queridos, Jesus tem as palavras de vida eterna. Ele é o Santo que pode nos dar o poder para vivermos uma vida de santidade. Mas quando Ele começa o processo em nossas vidas, nós precisamos fazer uma opção. Faremos a opção de ficar com Ele e aceitar o processo e obedecer, mesmo que doa, mesmo que nós tenhamos que fazer coisas que firam o nosso orgulho, o nosso ego, a nossa imagem diante da sociedade de homem de bem, de mulher de bem, ou nós o abandonaremos. Que o Senhor Jesus, que tem tido compaixão e misericórdia da minha e da sua vida, derrame pelo seu Espírito Santo graça e misericórdia sobre nós e abra os nossos olhos para todo o Evangelho e não apenas para uma parte dele. E que nós sintamos a dor das pessoas que hoje estão indo para o inferno por causa de uma igreja que não prega o Evangelho por completo. Deus te abençoe. Obrigado, queridos, por estarem aí junto na live. Peço que você compartilhe, fale para as pessoas ao seu lado, não apenas compartilhe o vídeo, mas que você também seja um arauto do Senhor, aonde você estiver, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, em o nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe e até uma próxima, em nome de Jesus.